Minha saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles. Também saúdo com alegria, com a paz do Senhor, aos nossos companheiros ministeriais e também a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão. Programa Teus Altares Metodista, que sempre vai ao ar de segunda, terça e quarta, das 18 às 19 horas, Instagram, Facebook, YouTube e pela rádio e televisão. Hoje nós vamos entrar na parte 3 do discipulado, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E o texto base até hoje, primeira, segunda e terceira parte, tem sido Malaquias 3:18, que diz assim, a poderosa palavra: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Amém. Olha, eu quero falar, já falamos anteriormente nas duas partes que já passaram, pessoas que refletem a glória de Deus, que a diferença, pessoas por onde elas passam, escute só, pessoas que falam, exalam o bom perfume de Cristo. Pessoas que têm o cheiro de Deus. Sabe aquele perfume que quando a pessoa está passando, você já fala assim, esta pessoa está perfumada. Sabe disso? É este bom perfume, o perfume de Deus em nós, que onde a gente passa, as pessoas sentem este perfume, o bom perfume de Cristo. E dizem, esta mulher é diferente, este homem é diferente, ele tem a presença de Deus na vida dele, ela tem a presença de Deus na vida dela. Então, aquelas que são diferentes têm a presença do Espírito Santo. A pessoa diferente, o servo diferente, ele tem vida de oração, ela tem vida de oração. Essas pessoas não são comuns. Ele não é um religioso, ela não é religiosa. Muito pelo contrário, ela tem vida de oração, ele tem vida de oração. Ela e ele têm devoção a Deus, fazem as suas devocionais logo pela manhã, passa o dia na presença do Senhor. Ela e ele têm comunhão com Deus. A sua vida é uma vida de constante oração. Ele tem a vida secreta com Deus. Ela tem a vida secreta com Deus. A sua casa é ambiente de glória. A sua casa é um ambiente de oração. O quarto dele, o quarto dela tem o cheiro de Deus impregnado lá. A vida dele, a vida dela tem o cheiro de Deus impregnado. O caráter dela e dele tem a presença de Deus impregnada. E as pessoas olham para ele e olham para ela e ficam impactadas. E é sobre isso que eu quero levar você a compreender, acerca da diferença dos verdadeiros servos. Pergunta, eu sou alguém que faz a diferença? Quais as diferenças que as pessoas têm notado em minha vida? Será que dizem, ele é temente a Deus? Lembra de Jó? O próprio Deus faz menção dele. Tens visto o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Deus está dizendo, ele é diferente. Ele é diferente de tudo e de todos. Ele é homem íntegro, ele é homem sincero, ele é homem temente a mim, ele se desvia do mal. Jó era um homem diferente. O próprio Deus é que dá testemunho a respeito dele, porque ele era diferente. Ele era íntegro e ele era sincero. E se essas são características de quem verdadeiramente serve a Deus, são particularidades e características de um verdadeiro servo. E então, se estas características não são inerentes a mim, significa que Deus ainda não se tornou uma realidade na minha vida. Deus ainda não se tornou uma realidade dentro de mim.
Existem muitas pessoas que são diferentes do lado só de fora, mas não são diferentes do lado de dentro. Escute isso. Nem sempre o lado de fora reflete o lado de dentro, mas sempre o lado de dentro, lá dentro, reflete o lado de fora. Porque quando Jesus, lembra, olhava para aqueles mestres, doutores da lei, aqueles religiosos, Jesus ele dizia: olha, por fora vocês são diferentes. É uma fachada. Mas dentro de vocês existe podridão. Uma pergunta: não foi isso que Jesus falou a respeito dos religiosos? Então aquelas pessoas daquela época, daquela ocasião, era apenas uma fachada, uma maquiagem. Mas a maquiagem não refletia, na verdade, a glória de Deus. Era apenas uma capa. Então, nem sempre o lado de fora reflete o lado de dentro. Mas o lado de dentro vai refletir o lado de fora. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, verdadeiramente, nós somos transformados de dentro para fora. Nós vivemos hoje um tempo de escândalos. Nós vivemos num tempo de descredibilidade das igrejas e dos pastores. Por quê? Por causa dos escândalos. Pessoas que dizem servir a Deus, mas não servem, porque é apenas uma fachada. Pastores que dizem servir a Deus, mas não servem, porque dentro do templo, para quem está pregando, também está tudo mil maravilhas, mas o caráter transformado verdadeiramente é só o Espírito Santo dentro do homem, para fazer com que a glória de Deus, que está lá dentro, transforme a sua maneira de falar e a sua maneira de agir. Mas dentro das igrejas é tudo bonito, cantando, louvando, levantando a mão, e dentro de casa é um Deus nos acuda. Tem homens que, embora estejam pregando, estejam cantando, estejam levantando as mãos, mas é um cavalo com a esposa. Levanta a mão em casa para bater na esposa. Tem mulheres que, embora estejam na igreja, pregando, cantando, louvando, dando aula de escola dominical, e em casa é uma onça, ou até mesmo uma jararaca. É ou não é verdade? Não deveria ser verdade. Onde está o Espírito Santo? Onde está a presença de Deus? Onde está a transformação de Deus? Para onde foi esta presença? Ou você nunca conheceu esta presença maravilhosa? Amados, vocês que participam conosco desse discipulado, nós precisamos levar o Evangelho com seriedade. Eu acho incrível, saudável, quando eu prego na igreja e alguém me procura após o culto, depois de uma palavra forte. Normalmente a pessoa me procura e diz: pastor, enquanto você pregava, eu me via na palavra e percebia quantos pecados, o quão pecadora eu sou, quanto pecado eu tenho na minha vida, o quanto eu preciso mudar minha vida. Quantos pecados eu preciso abandonar. E eu fui me vendo que imunda eu era diante de Deus. Pastor, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu só posso glorificar a Deus. Louvado seja a Deus pela poderosa palavra do Senhor, que não só informa, mas transforma vidas. E quando o pastor está pregando, normalmente ele sabe poucas coisas da vida das pessoas, ou quase nada. Às vezes até parece que está jogando indireta, sermão carapuça, mas não é assim, não é assim. Se a palavra te atingiu, se você pode ter certeza e entender
que é a verdade. Você precisa desta transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Aleluias! Por hoje ficaremos por aqui. Minha esperança é que você tenha ficado com gostinho de quero mais e até a parte 4 desse discipulado, a diferença entre o que serve ao Senhor e ao que não serve. Com carinho.